Eu saúdo a todos nessa tarde, a todos vocês que estão assistindo o programa Semeadores de Fogo. É com muita alegria que nós adentramos ao seu lar, adentramos dentro da tua casa. E é chegado um momento muito especial do nosso programa, onde nós iremos meditar na bendita e preciosa palavra de Deus. Eu quero convidar vocês que estão nos assistindo nesse momento, para que você pegue a sua Bíblia e você nos acompanhe nessa leitura maravilhosa, que está no livro de Isaías, no capítulo 53 e o versículo de número 5, para a nossa meditação. Você que está nos assistindo, queira nos acompanhar, você pode estar pegando a sua Bíblia, você abre aí no livro de Isaías, número 53 e versículo 5 para a nossa meditação. Isaías, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, ele profetizava sobre a vinda de Jesus Cristo. E o capítulo 53 é o retrato falado de Jesus Cristo, quando ele estava ali pendurado no madeiro, pendurado na cruz. É lindo, é maravilhoso nós vermos essa palavra, sabendo que antes que Cristo viesse a essa terra, um homem já tinha profetizado sobre a vida de Jesus Cristo, profetizado sobre o sofrimento de Cristo nessa terra. Ele tinha profetizado sobre Cristo ali pendurado no madeiro, Jesus sendo crucificado, e ele dá aqui o retrato falado. Eu convido você leia comigo o versículo 5, você que já pegou a sua Bíblia, você que já abriu aí no livro de Isaías, capítulo 53, e você acompanhe comigo aí no versículo de número 5, onde nos diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós vemos dentro desse capítulo, eu li somente um versículo para que nós venhamos meditar, mas Isaías, ele deixa aqui um relato do nosso Cristo crucificado ali. Ele diz que Cristo não tinha parecer e nem formosura, nenhuma beleza havia nele para que nós o desejássemos. E muitas pessoas pintam um retrato de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e coloca ele ali com aquela pele lisinha, com os olhos verdes, com cabelo lisinho. Mas na realidade a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus ele era um homem comum, e ele não tinha beleza que atraísse as pessoas. As pessoas não eram atraídas pela sua beleza. As pessoas iam até a Jesus Cristo pelo que ele tinha, que era a graça de Deus. Jesus Cristo, ele curava os enfermos. Jesus Cristo, através do Espírito Santo, ele fazia prodígios e milagres. Mas a Bíblia diz que ele não tinha beleza física, que as pessoas olhassem para ele e fossem atraídas por aquela beleza. Então é engano de muitas pessoas quando elas põem aqueles quadros em suas casas e olham ali um homem, com aparência linda, um homem de cabelo comprido, cabelo lisinho, com os olhos verdes. Eu não sei a cor que eram os olhos de Jesus, mas pelo menos a Bíblia diz que ele não tinha parecer e nem formosura, olhando nós para ele, não tinha beleza que nos fizesse o desejar. Mas o que Jesus Cristo tinha na realidade era a unção de Deus. E a unção de Deus faz com que as pessoas sejam atraídas a ele. Jesus Cristo curou muitas pessoas. Jesus Cristo trouxe felicidade a muitas pessoas. Mas ele foi para o madeiro.
Ele foi para a cruz para pagar os nossos pecados. A Bíblia diz no livro de Romanos, Paulo escrevendo, que por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por um homem o pecado foi tirado do mundo. E por quem entrou o pecado? Por Adão, pela sua desobediência. Quando ele desobedeceu ali a ordem de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 2 e versículo 17, Deus disse para Adão: Adão, você tem aqui uma vasta plantação de árvores e frutos que você pode comer. Mas Adão, somente aquele que está no meio do jardim, aquela árvore e daqueles frutos não coma, porque o dia que comer certamente morrerá. E todos nós sabemos, creio que todos já ouvimos falar, que Satanás incorpora ali dentro de uma serpente, de uma cobra, e ela começa a falar com Eva, e ela engana a Eva, dizendo que se ela comesse daquele fruto, ela poderia ser igual a Deus. E isso Satanás já tinha feito quando ele residia as regiões celestiais. Satanás colocou dentro do coração dele que ele queria ser igual a Deus. Mas quando a criatura pode ser igual a Deus? Nunca. O nosso Deus, ele é poderoso, ele é soberano e ele está acima de tudo. Mas ali ele quis embutir no homem o mesmo pecado que ele fez. Porque ele disse ali para Eva: se você comer aí esse fruto, você vai ser igual a Deus, você vai conhecer o bem e o mal. E aquela mulher cai na conversa, no engodo ali de Satanás, e acaba comendo aquele fruto, e depois ela leva para Adão. E Adão não estava em vigilância, acabou também comendo, e aí entra o pecado na humanidade. A desobediência a Deus, isso causou o pecado. E nós herdamos a consequência desse pecado, que veio ali sobre Adão, né? Adão e Eva andavam nus e eram inocentes. Mas quando eles pecaram, eles descobriram que estavam nus e se esconderam de Deus no jardim do Éden. E a palavra nos diz que na viração do dia, né, toda a tarde o Senhor descia ali e conversava com Adão cara a cara, né? O homem não tinha pecado, o homem podia chegar perto de Deus. Mas quando Adão pecou, ele sentiu vergonha, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então Adão foi expulso ali do paraíso por causa do seu pecado. Ele começou a viver ali nas terras ao redor do paraíso. Adão tinha tudo para ser o homem mais feliz do mundo. Adão falava com Deus face a face. Adão morava ali dentro do paraíso, uma terra maravilhosa, onde o próprio Deus criou. Mas por causa da desobediência, Adão foi tirado do paraíso. E nós herdamos a consequência desse pecado. Mas como eu disse, por um homem entrou o pecado ao mundo, por Adão. Mas pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo, também foi tirado o pecado do mundo. Porque João Batista, quando estava ali no Rio Jordão, quando ele viu Cristo descendo, ele gritou para a multidão: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nós vemos que Jesus Cristo começou ali o seu ministério aos 30 anos, quando ele foi batizado ali no Rio Jordão. E João viu os céus abertos, né? E uma pomba descendo, e essa pomba simbolizava o Espírito Santo de Deus. E essa pomba pousou em Jesus Cristo, e ali foi selado o ministério de Jesus Cristo. Ele foi levado ao deserto e foi tentado por 40 dias e 40 noites, não tomando ali, não comendo pão.
E aí Jesus começa o seu ministério, e ele começa a pregar o reino de Deus, ele começa a pregar a palavra ali do Senhor nosso Deus. E por onde Jesus passava, o milagre acontecia, coisas sobrenaturais aconteciam, os cegos enxergavam, os mudos falavam, os coxos andavam, os paralíticos levantavam e saíam andando, porque Jesus, ele tem poder. Mas Isaías tinha escrito que esse Cristo, ele iria padecer. Isaías, 700 anos aproximadamente antes que Cristo fosse crucificado, ele já tinha escrito. Creio que Isaías teve aqui uma visão de Cristo crucificado, de Cristo pendurado ali no madeiro. E ele dizia essas palavras: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Como eu disse, Jesus Cristo, ele veio para tirar o pecado do mundo. Nós somos os transgressores da lei. Nós herdamos a consequência do pecado de Adão. Mas ele veio, ele desceu a essa terra, ele pregou a muitos. Muitos viram os milagres feitos por ele. Muitos viram os sinais feitos por ele. Mas muitos que estavam ali em meio à multidão, vendo o que Jesus Cristo tinha feito, essas mesmas pessoas o crucificaram. Essas mesmas pessoas pegaram a Jesus Cristo, bateram nele, cuspiram em sua face, davam punhadas, cotoveladas, teceram uma cruz feita de espinhos, colocaram em sua cabeça, pegaram uma cana, colocaram em suas mãos e escarneceram dele, zombaram dele dizendo que ele era o rei dos vermes. Jesus Cristo podia desistir de tudo, e ele estava ali no Getsemane, e ele estava sofrendo as dores, e a Bíblia diz que ele chegou a suar gotas de sangue. Ele começou a derramar o seu sangue ali no Getsemane, e em certo momento ele disse ao Pai: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus Cristo poderia ter desistido nesse momento, e nós os seres humanos de toda essa terra, de todos os bairros, todas as cidades, todos os estados, todos os países, estaríamos condenados a ir para o inferno. Um lugar de Deus preparado para Satanás e para aqueles que são desobedientes à sua lei. Mas eu creio que Jesus Cristo, sendo Deus ali naquele momento, ele olha para o futuro, e ele me enxergou a você. Ele viu que você precisaria dele, porque somente ele poderia nos livrar da condenação eterna. Eu creio que ele se coloca de pé, e ele diz: Pai, mas contudo, Senhor, seja feita a tua vontade. E ali aqueles carrascos chegam, pegam ele e levam para Pilatos, e levam para outro. E qual era a condenação sobre a vida daquele homem? A condenação era porque ele proclamava ser filho de Deus. A inveja daquelas pessoas queriam fazer com que ele fosse morto, mas era plano de Deus. A escritura tinha que se cumprir, o livro de Isaías tinha que se cumprir, o capítulo 53 de Isaías tinha que se cumprir. Aleluia. E ele foi levado para um, foi levado para outro, não acharam condenação, mas o povo estava ali, o povo gritava: crucifica-o.
E o nosso mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi levado ao madeiro. E ali aqueles carrascos pegavam as suas mãos de um lado, e aqueles cravos grandes perfuravam a sua mão e entravam ali naquela madeira. Pegaram a outra mão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esticaram e chegaram a desconjuntar. A Bíblia diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, e ela se cumpriu. Somente foi desconjuntado ali, porque aquela cruz não era para Jesus, era para Barrabás. E os historiadores nos dizem que Barrabás era um homem bem maior que Jesus Cristo, e a cruz era feita sobre medida. Mas aqueles homens esticaram a Jesus Cristo e chegou a desconjuntar os seus nervos. Mas ele estava ali como um cordeiro mudo, levado ao matadouro. Ele não dizia nada. As únicas palavras que Jesus dizia ali na cruz era: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Depois pegam os pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pregam, colocam um pé em cima do outro e colocam ali aquele cravo. E ele começa a derramar o seu sangue, aquele sangue precioso. E a Bíblia diz que nós não fomos comprados nem com ouro e nem com prata, mas sim com o sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é chegado ao fim. Jesus Cristo diz: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. E ali Cristo abaixa a sua cabeça. E ali foi se cumprida a escritura de Isaías, que o Cristo teria que padecer por mim e por você. E no versículo que nós lemos, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. É por minha causa e por sua causa que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Os nossos pecados, as nossas iniquidades. Foi por isso que Cristo deu a vida dele ali na cruz do Calvário. Aleluia. E diz mais: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cristo, ele foi crucificado aproximadamente 2000 anos atrás, para que hoje, se nós o aceitássemos, nós tivéssemos paz dentro de nosso coração. Aleluia. Você que vive uma vida atribulada, você que vive uma vida cansada, você que está sofrendo, eu quero dizer para você que Jesus Cristo te chama, e Ele quer aliviar essa dor. Mateus 11, 28, o próprio Cristo nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele deu a vida dele ali na cruz do Calvário para que você fosse sarado das suas enfermidades. E eu tenho certeza que em meio a essa ministração, Jesus Cristo já está curando os enfermos. Jesus Cristo, ele deu a vida dele ali para que você tivesse paz. Ele levou toda a nossa perturbação, tudo aquilo que nos perturba. Basta somente nós confessarmos o nome de Jesus Cristo, o nome de nosso Senhor e Salvador, e as coisas vão mudar na minha e na sua vida. Na minha vida com certeza já mudou. Hoje eu sou feliz, e Jesus Cristo tem felicidade para você também. E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Você que está enfermo, tem alguma enfermidade, creia nessa palavra. Creia que Jesus Cristo pode te curar. Creia que Jesus Cristo pode te libertar do cativeiro. Aleluia. Há uma doença chamada a doença do século. Aleluia. Onde as pessoas ficam perturbadas. Mas Jesus Cristo, ele pode
operar também nessas vidas, essa doença chamada depressão, onde os médicos não conseguem achar ali o efeito dessa doença, não há remédio que cure, mas aqui está a receita para você nessa tarde. Você que está depressivo, abra o seu coração para Jesus Cristo, e eu tenho certeza que isso vai sair da sua vida, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo deu a vida dele ali na cruz do Calvário, para que nós fôssemos sãos. E nesse momento eu estou pregando e ordeno a toda enfermidade que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Acredite nisso, meu irmão, minha irmã. Você que está assistindo essa programação, tenha certeza que o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração. E Jesus Cristo, Ele veio para salvar a tua alma da condenação eterna. Assim como eu disse que por um homem entrou o pecado ao mundo, e pelo segundo homem, pelo segundo Adão, chamado Jesus Cristo, Ele tirou o pecado do mundo. E Ele quer salvar a sua alma da condenação eterna. E eu digo para você nesse momento, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Entregue a sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e tu verás a glória de Deus. Tu verás o milagre de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Em Mateus capítulo 10, versículo 32, o próprio Cristo diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Aleluia. Nós precisamos confessar a Jesus Cristo, porque seria muito fácil viver nessa terra regaladamente, fazendo o que nós queríamos fazer e depois sermos salvos. Não, mas nós precisamos reconhecer a Jesus Cristo. Nós precisamos dar valor àquilo que Ele fez ali na cruz do Calvário. Porque muitas pessoas pensam que nós viveremos 70, 80, 100 anos aqui nessa terra, e quando nós descermos à sepultura tudo acabou. Eu quero dizer para você, é aí que começa, porque a Bíblia nos fala de vida eterna. João capítulo 3 e versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Bíblia nos fala de vida eterna, mas ela também nos fala de dois caminhos. Um caminho largo, espaçoso, que nos conduz à perdição, que nos leva para o inferno. Mas a Bíblia também nos diz de um caminho estreito, um caminho apertado, um caminho que é difícil de seguir, mas esse caminho nos conduz ao céu. E Jesus, no livro de João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer alcançar o reino dos céus? Você quer adentrar aos portões celestiais, a qual está registrado no livro de Apocalipse, e João viu? Se você quer adentrar, você tem que aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Senão, de outra maneira, você não entrará. Você será levado a um lugar terrível. Mas nós estamos aqui no programa Semeadores de Fogo, pregando a genuína e verdadeira palavra de Deus, dizendo para você que nós temos um Salvador, que deu a vida dele lá no madeiro, lá na cruz do Calvário, e ele quer te dar vida eterna. Basta você confessar o nome dele, basta você entregar a sua vida nas mãos dele, e ele vai conduzir aí o seu barco. Aleluia. Ele vai conduzir o seu barco. Ele vai tomar aí o leme do seu barco. E com certeza as coisas vão melhorar.
As coisas vão melhorar na sua vida, porque aonde Jesus Cristo está, a vida brota. Aleluia. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou o teu coração. E eu quero deixar essa palavra ao teu coração. Eu quero dizer para você, continue nessa programação. Continue nos assistindo. Porque eu tenho certeza que Deus ainda tem muita coisa para falar com você através dos louvores. Continue assistindo essa programação. Você que sentiu aí a presença de Deus, procure uma igreja evangélica, onde se prega a verdadeira palavra de Deus. Entregue a sua vida a Jesus Cristo e deixe que Ele conduza a sua vida. Com certeza será melhor. Com certeza a sua vida vai mudar. Eu peço a Deus que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração. E que o que eu não pude expressar para você, que o Espírito Santo possa tocar em sua vida. Que Ele possa falar contigo. Eu quero agradecer essa rica oportunidade, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Olha, você que ouviu essa maravilhosa mensagem da palavra de Deus,